Olá! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os riscos do uso do bico artificial, seja ele chupeta, bico de silicone, mamadeira, né? Em especial a mamadeira, porque eu recebo muitas questões sobre ela, principalmente das crianças que não são mais amamentadas, né? Quais são os riscos? Então, eu vou destacar aqui quais são eles. Primeiro, então, o risco da confusão de bicos, né? Todo mundo escuta falar dessa confusão de bicos, mas poucas realmente entendem como acontece. Eu trouxe aqui o meu amigo Dino, ele vai simular o movimento da boca do bebê no bico artificial e no bico natural, que é o bico do peito. Então, começando pelo bico natural, que ele tem acesso, o bico do peito, né? Primeiro de tudo, o bebê ele não mama bico, ele mama a areola. Então, o que acontece? Para mamar no peito, ele abre um bocão bem grande mesmo. A gente tem que estimular o bebê a abrir a boca para abocanhar grande parte da areola, principalmente mais a parte de baixo dela. Por quê? Ele faz esse movimento de para frente, sobe e puxa. Vai para frente, sobe e puxa, para ordenhar esse leite que está aqui dentro. Dentro da mama, eu tenho aqui a anatomia interna. Temos as glândulas mamárias que produzem o leite e os ductos, que são esses caninhos que levam o leite até o bico. O bebê, quando ele faz esse movimento de puxar, ele acaba puxando, tá vendo? Esse leite que está aqui para sair na boquinha dele. Então, podemos ver que é um movimento bem complexo. Já começa que ele fecha a boca de tal forma que não sobra espaço dentro da boca dele, né? O bico do seio, ele é maleável e ele se molda a todo o espaço da boca do bebê, tá vendo? Chegando até o palato mole, então ele é um pouco elástico também. Vai até lá ao fundo e o bebê faz o movimento para ordenhar, não sobra espaço nenhum. E se sobrar espaço, fizer algum barulho, é porque a pega não está correta, certo? Agora, quando ele tem acesso a um bico artificial, o que acontece? Ele já começa a não abrir mais tanto a boca, né? Então, não tem mais a areola, ele começa a abrir menos a boca também. E outra coisa, ele vai fazer o movimento de ordenhar, ele não consegue, porque tem essa barreira aqui. Então, o que ele aprende a fazer? Isso aqui, ó, subir e descer. Ele muda o padrão de sucção dele. Então, essa é a confusão de bico. Ele aprende a fazer isso daqui, que é mais fácil, não precisa realizar todos os movimentos que ele precisaria no peito, né? E acaba tornando mais fácil a saída do leite para ele. Então, quando ele for voltar para o peito, o que vai acontecer? Ele vai querer fazer esse movimento que ele aprendeu lá na mamadeira ou na chupeta, porque é um movimento mais fácil. E parece que não, mas os bebês lembram, tá? Então, eles vão lembrar, sim, que aprenderam um movimento mais fácil, vão querer fazer isso aqui. Isso daqui não ordenha o leite, né? Que tá aqui dentro, então ele vai fazer isso aqui só no bico, vai ter a dificuldade de fazer o movimento de ordenha e ele vai ficar irritado, ele vai chorar, ele vai puxar o bico, vai causar fissuras, inclusive, no bico da mãe, né? Então, essa é a primeira opção de confusão de bico. Outro ponto também é a confusão de fluxo. Quando o bebê ele tem acesso à mamadeira, o fluxo da mamadeira é contínuo. Ele aperta, o leite sai, ele aperta, o leite sai, em jatinho, né? Os jatos. Vai, tch, vai, tch. No peito é diferente. Quando o bebê ele está no peito, o fluxo não é contínuo. Ele, com o movimento dele, ordenhando, bonitinho lá, o corpo da mãe vai produzindo leite, tá saindo leite na boca dele, mas a maior parte do tempo é em fluxo pequeno, em gotinhas. Às vezes vem o fluxo maior, que é o fluxo que a gente fala que é o reflexo de ejeção do leite, né? Que sai, ejeta mesmo em jato. Então, o bebê, ele vai ficar nervoso também, além da pega, ele vai começar a confundir o fluxo e ele vai ficar nervoso da mesma forma, esperando aquele jato contínuo, porque os bebês gostam de jatos, né? Gosta de fluxo e ele vai querer também ter isso. Então, aqui estão os dois fatores mais conhecidos, a confusão de bico e a confusão de fluxo, que causam um desmame precoce. Isso no caso das crianças que mamam, né? Que é um perigo para as crianças que mamam. Agora, as crianças que não mamam mais, o que eu faço para oferecer leite para essa criança, né? Se a mamadeira traz risco e quais são esses riscos? Bom, vamos lá. Primeiro, tem a risco de contaminação,
principalmente se há uma má higienização. Às vezes, no comecinho, a mãe vai, esteriliza bonitinho toda a recomendação que tem que ser feita, né? Do bico, da mamadeira, lava bonitinho. Mas com o tempo ela vai, não precisa de tudo isso, vou passar um sabãozinho, vou lavar de qualquer jeito assim. E isso é um perigo, porque acontece? Quando a gente coloca o leite artificial aqui, ele é um leite em pó, e aí mistura com a água. E pode ficar alguns pedacinhos de leite em pó parado, principalmente no bico. E isso causa uma alta chance de contaminação, de trazer doenças para essa criança, porque aquele leite vai criando bactérias ali. Por mais que a gente não enxergue, se tem uma má higienização, isso pode acontecer. Então, aumenta a chance de contaminação. Outro fator, ele dificulta a criança a se autorregular em sua saciedade. Como assim, Agatha? Quando o bebê está no peito, lembra que eu falei? Saem jatos e são como ondas, na verdade. Vem esse jato forte, fica em gotinha, 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 bem pouquinho. Se o bebê ficar por mais tempo no peito, pode voltar esse jato forte, entendeu? Fica assim. E o bebê vai se autorregulando com o tempo. Se ele vê que ele já está saciado, não precisa de mais, ele para de mamar. Agora, na mamadeira, não. Quando tem esse fluxo contínuo, ele vai ficar mamando enquanto tiver o fluxo. E aí isso pode acontecer dele mamar mais do que ele precisa. Então, dificulta ele ter esse controle da saciedade dele, da autorregulação. E ocasionando, né, esse controle, se ele não tiver, o que acontece? O bebê, ele pode mamar mais do que deve, pode superdilatar o estômago, pode inclusive acarretar em uma obesidade infantil, se não tomado os devidos cuidados. Então, esse é outro ponto também que a mamadeira é prejudicial. E o outro que é super importante eu falar, atrapalha o desenvolvimento orofacial da criança. O que é isso? É o desenvolvimento dos músculos da face e da boca. Quando o bebê ele mama no peito, para fazer aquele movimento todo complexo de ordenha, ele move diversos músculos da face. Ele precisa criar uma pressão, né, para que crie-se um vácuo do bico com a boca dele, para que não tenha espaço ali e o leite saia direto lá para o palato mole e ele consiga engolir. Então, é um movimento bem complexo, é um trabalho bem, assim, árduo que ele faz para mamar. Agora, quando ele tem acesso ao bico artificial, ele já começa mudando o padrão de sucção, como eu já mostrei, e, além disso, óbvio, consequentemente, acarreta que ele não faz todos os movimentos que ele precisaria fazer para o desenvolvimento orofacial adequado dessa criança, né? Então, ele vai movimentar menos músculos, ele vai ter menos força, porque ele não precisa ordenhar, ele é só abrir e fechar, já sai o jato. Enfim, tudo isso vai atrapalhar em diversos fatores de que é futuro na criança. Então, o que é o futuro? O desenvolvimento da mastigação, então ele ainda amamenta, ele ainda mama, né? Você ainda amamenta, tá ali no peito. Ele só tá recebendo em líquido. Quando começar a introdução alimentar, ele vai ter que começar a estimular essa mastigação. Se foi pouco desenvolvido esse movimento maxilar dele, ele já vai ter certa dificuldade aí em desenvolver uma mastigação ideal. A respiração também é outro fator que muda, que se altera. Quando o bebê ele não tem acesso a bicos artificiais, só no peito, quando ele dorme em repouso, a boca em repouso fica fechada e com a língua aqui atrás dos dentes da frente, no céu da boca. Esse é o ideal para o desenvolvimento. A gente percebe que o desenvolvimento está certo da boca do bebê dessa forma, quando ele respira só pelo nariz e quando ele está dormindo ele está de boca fechada, e se a gente puxar um pouquinho a gente vê que a língua está parada lá no céu da boca. Quando o bebê chupa uma chupeta para dormir, por exemplo, ele acaba acostumando a língua a não ficar mais no céu da boca, porque ela não deixa isso acontecer. Então, quando tirada, ele fica com a língua lá embaixo, ele não fica com a língua lá em cima. E isso faz com que ele acabe respirando muito pela boca também, o que não é o ideal. Outros problemas podem acarretar também nessa falta de desenvolvimento ideal dos músculos é na fala. Então, futuramente, quando começar a falar, pode ser prejudicial, né? E outro ponto que nós também já sabemos que afeta é na posição dos dentes. Então, olha quanta coisa a criança ela vai desenvolver, ela vai precisar usar essa face dela, né, para fazer tantas coisas, não só para mamar.
e o quanto esse uso do bico artificial pode interferir no desenvolvimento dessa criança. Gente, então é isso. Eu tentei ser o mais breve possível, mas eu gosto de explicar em detalhes para que vocês realmente entendam como funciona, né? E isso é tudo comprovado, isso está no Ministério da Saúde, não é só o perigo do desmame precoce. Também tem essas outras coisas que afetam o desenvolvimento da criança, no orofacial, afeta na respiração, na fala, na mastigação, na autorregulação, na contaminação, enfim. Vocês viram aí quantas coisas tem, né? E que a gente deve tomar muito cuidado. Se for preciso, não foi possível amamentar e for preciso oferecer leite artificial para essa criança, ofereça num copinho aberto e de vidro. O ideal é que seja de vidro. Por quê? Porque ele não tem esse perigo de contaminação. Se for em plástico, é mais fácil acontecer, né? Igual mamadeira, igual um outro tipo de mamadeira. Mas, especialmente em vidro, é mais fácil da gente higienizar e a criança vai aprender uma coisa que ela vai usar para sempre, que é um copo aberto. Então, quando ela, inclusive, for entrar na introdução alimentar com água, ela já vai ter mais facilidade. Após um ano, que já pode oferecer suco também. Enfim, é uma questão de autorregulação que ela vai ter aqui, de mamar. Não vai ter, ela vai ter a saciedade dela, ela vai parar, não vai ter aquele fluxo contínuo, né? É trabalhoso sim, mas é o mais ideal e em questão, se a gente persistir, se a gente insistir e respeitar a criança, lógico, acima de tudo, aos poucos ensinando ela a usar o copo, né, a receber um líquido por um copo aberto, é um aprendizado para a vida toda e ela não vai atrapalhar em nada no desenvolvimento orofacial da criança e nem nas outras coisas que eu já disse, tá bom? Um beijo, eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda restou alguma dúvida, pode me chamar, eu estou aberta à conversa, tá? Sem julgamentos quem optou usar por bicos artificiais, mas o meu papel aqui é trazer a informação, tá bom? Beijo, gente, muito obrigada.